Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vamos dar continuidade aí, né, sobre o relato da nossa vivência na maçonaria, né? Bem, como eu falei no último vídeo, né, quando eu terminei o último vídeo dizendo que até o momento, né, eu já com 9 para 10 anos de maçonaria, acontece algo que me chama atenção. Me chama atenção. Peraí, houve um problema aqui, pessoal. Me chama atenção. Algo que eu achava que ali o universo estava me dando um sinal. Aconteceu que nós estávamos devendo o Grande Oriente do Brasil. A nossa loja estava devendo o repasse que todo ano a loja simbólica repassa para o Grande Oriente do Brasil. Quem é do Grande Oriente do Brasil vai convir comigo. Todo ano, né, a loja passa uma quantia por obreiro para o Grande Oriente do Brasil. E nós, da nossa loja, infelizmente deixamos acumular dívidas em relação ao Grande Oriente do Brasil. De certa forma, o Grande Oriente do Brasil é complacente. Você liga para lá, eles parcelam e etc. Só que vai virando uma bola de neve, né? Um dado momento, a nossa loja decidiu que pagaríamos toda a dívida. Toda a dívida. E já estava em um acúmulo de 14 mil reais. Nós estávamos devendo. E já estávamos sendo ameaçados de perder a nossa regularidade. Isso inflamou os irmãos, né? E eu não sabia o que era essa questão de regularidade. Eu era, como eu falei para vocês, eu era leigo. Eu não sabia o que era regularidade. Aí eu comecei a questionar os meus mestres maçons. Meus irmãos, o que é isso, regularidade? O que é a questão de você perder a regularidade? Aí foram me explicar. Olha, Jair, se nós não pagarmos ao Grande Oriente do Brasil, eles fecham a nossa loja. A gente não vai poder mais reunir. Como assim? Quer dizer que o poder das nossas reuniões estar no Grande Oriente do Brasil, a gente só pode reunir com a permissão deles? Ali é, Jair. E tudo era assim falado superficialmente, como se fosse algo que tinha que ser, algo condicionado, algo que tinha que ser aplicado. Não tinha negócio de explicação. Era que tinha que ser assim, pronto, acabou. Era dessa forma. E aí eu via meus irmãos preocupados, né? Todos preocupados. Todos preocupados. Pô, meus irmãos, aí eu comecei a questionar. Meus irmãos, peraí. Olha, eu tenho 10 anos aqui de maçonaria, né? Vou fazer 10 anos de maçonaria. Meus irmãos, eu nunca vi o grão-mestre aqui do Brasil vindo na nossa loja. Eu nunca vi. Eu nunca vi né, que no meu tempo foi um outro, depois veio o Marco José. Eu nunca vi o Marco José vir visitar a nossa loja. Não sei nem se o Marco José sabe se a gente existe. Eu não vejo, meus irmãos aqui nos visitando, irmãos de outras lojas. Eu 10 anos de maçonaria, meus irmãos, nunca tinha visitado uma loja da jurisdição do Grande Oriente do Brasil. Nunca. Nunca tinha visitado uma loja da jurisdição. Em 10 anos de maçonaria. Então, para que essa preocupação de vocês, meu irmão? A gente não pode viver independente, não. Foi aonde olha a ignorância do Jair e falar isso assim, com inocência. Então, meus irmãos, a gente não pode viver independente, não. Porque a gente não precisa de nada deles. O templo é nosso, nós pagamos as nossas despesas. E eu pagava as mensalidades, né? Eu já sabia que era para manter essa questão de regularidade. Mas não era tão assim falado até esse momento, né? A gente não tinha aquela coisa, eu não sabia que era para manter a regularidade, para eu poder ter direito a entrar na loja. Eu não tinha esse choque, tá me entendendo? Eu achava que era para pagar despesa, para de fato ajudar a instituição, etc. Não para ter o direito.
O choque da realidade foi esse, quando houve esse alvoroço. Resumindo, cara, não, Jair, é assim, pronto, acabou, não tem como mudar, tem que ser assim, vamos ter que pagar, senão nós não vamos poder mais reunir. Aí meus irmãos, o templo é nosso. Não, Jair, o templo não é nosso, não. Se a gente fechar a loja, o Grande Oriente pode vir tomar, mas não foi nós que gastamos. Ou seja, não foi vocês, os mais velhos. O meu tio dizia que no início aqui, vocês sacrificavam, vocês lutaram para construir isso aqui, o terreno foi nosso irmão Toim que deu, etc. Como ele pode chegar aqui e tomar? Aí não tinha explicação. Eles não davam a explicação, só diziam que era assim. Não, Jair, é assim, pronto, acabou-se. Bem, fomos resolver esse problema, né? Vamos resolver. Aí teve uma ideia de fazermos uma festa para arrecadar dinheiro para nós podermos pagar o Grande Oriente do Brasil. Resumindo, fizemos uma festa pomposa e tal. Cada irmão pegou ali uma quantidade de convites, tínhamos que comprar os convites, quem não vendesse tinha que pagar. Houve uma pressão, houve um negócio pesado naquele tempo, houve um negócio pesado. Quem está assistindo o meu vídeo aqui, que é da Viana de Carvalho, acho que está surpreso porque eu estou falando isso. Vocês acham que isso não me chocou, né? Isso não me trouxe um choque de realidade, né? Foi daí, meus irmãos, que começou a minha realidade em relação ao sistema da autocracia, viu? Vocês, meus irmãos da Viana de Carvalho, se não sabia como começou a minha rebeldia, digamos assim, a minha rebeldia organizada começou desse momento aí. Naquele tempo eu concordei, né? Eu fui trabalhar junto, fui vender os convites, né? E etc. Fizemos a festa, mas foi daí que começou a minha rebeldia. Eu não aceitei aquilo ali. Eu não concordei com aquilo ali. Porque outra coisa aconteceu em cima disso aí que eu passo a relatar para vocês. Então aconteceu o seguinte, conseguimos o dinheiro, os 14 mil reais, pagamos o Grande Oriente do Brasil. Poxa, estamos livres. Vamos permanecer reunindo, né? E etc. Beleza. Logo depois, um tempo, acho que 6 ou 7 meses, ou um ano depois, teve um irmão nosso com 40 anos de maçonaria, chegando aí aos seus 40 anos de maçonaria, roubaram o carro dele. Roubaram o carro do nosso irmão. Um Fiatzinho, me lembro que você hoje, Fiatzinho Mille. Fiatzinho Mille que hoje, na época, custava 10 mil reais o Fiat. Fiatzinho, na época, o Fiatzinho era esse valor, aquele Fiatzinho Mille. Resumindo, roubaram o carro do irmão. E aí o irmão queria ir para a loja e não tinha como ir buscar o irmão. Então eu fiquei disponível a buscar o irmão. Saia daqui uma região metropolitana, viajava praticamente meia hora, 40, 50 minutos para ir pegar o irmão para ir para a loja para que o irmão pudesse assistir reunião. Fiz isso muitas vezes. Há um dado momento que eu saí e o meu carro furou o pneu. E eu já imagina você todo de paletó, o carro furar o pneu, e numa estrada deserta, e você trocar o pneu do carro ali sozinho, hein? Aconteceu isso. Aí naquele momento lá trocando o carro, pô, meu irmão, peraí, cara. Nós acabamos de pagar aí, um tempo atrás, pagamos 14 mil reais ao Grande Oriente do Brasil para ter o quê? Pô, vou comprar um carro pro irmão. Vamos comprar um carro, eu vou propor comprar um carro pro irmão. Nesse tempo já havia celular, né? Aí eu liguei para o irmão, né? O irmão que eu ia buscar, disse que não poderia ir buscar naquele dia porque o carro tinha furado o pneu. E aí dali eu ia direto para a loja. Nesse dia o irmão não foi para a reunião. Então, quando chegamos na reunião e tal, num dado momento, eu propus aos irmãos a situação. Meus irmãos, olha, pô, o irmão tá sem um carrozinho de 10 mil conto. Nós somos aqui em 15 irmãos, se cada um der aí 500 reais, 1.000 reais, se dermos cada um 1.000 reais, nós arrecadamos 15 mil reais aí. Ou então fazemos uma festa, né, beneficente para comprarmos um carro para o irmão, como fizemos para pagar o Grande Oriente do Brasil. E naquele tempo eu estava bem, e já me propus, olha, eu faço a doação de 1.000 reais. Foi o outro choque. Parece que o que eu estava propondo era uma heresia, era uma falácia, era algo que não era comum na maçonaria. É algo de fato que não era praticado.
Dar um carro para uma pessoa? Eu estou dando um carro para o meu irmão. Não paguei 14 mil reais no Grande Oriente do Brasil, por que não posso dar um carro para o meu irmão? O sacrifício que nós fizemos de fazer uma festa para beneficiar a instituição, poderíamos fazer uma festa para beneficiar o irmão. Eu via mais valor nisso, né? E lembrei do meu tio Amor, que ajudava os mendigos que comia na mesa dele. E naquele momento ali eu esperei nada do que ajudar de fato o nosso irmão. Ajudar de fato o nosso irmão. Para decepção minha, eu fui motivo de piada. Motivo de piada. Ei, Jair, maçonaria não é assim não, cara. Não é assim não. Já dá um carro para fulano. Esse irmão com 40 anos de maçonaria ininterrupto. Quem é da Viana de Carvalho está ficando assim, porra, meu irmão. Contra fatos no argumento. Foi por isso que o Jair foi se revoltando. Foi por isso que o Jair foi. Foi me dado uma escolha, meus irmãos. Foi me dado uma escolha. Ou eu me permanecia como um comum, dentro do que consiste esse sistema falacioso de um país da Alice das Maravilhas, de uma Matrix, ou tomaria uma decisão. Certo? Foi me dado a escolha. E tudo isso me via lembrança. Algo que meu tio quer que eu... Tudo aquilo que o meu tio falou naquele dia, há 8 anos atrás, é algo que está se concretizando aqui agora. Algo que ele já tinha morrido, meu tio, diga de passagem, já tinha morrido. Fazia uns 2 anos que meu tio tinha morrido, 3 anos. Né? E aí eu estava vivendo esse momento. Então, pagamos o Grande Oriente do Brasil, mas não ajudamos o irmão. Não compramos o carro para o irmão. Fui visto como um chocoso, uma pessoa cômica. Todo mundo ficou rindo da minha cara. Todos, do mais novo ao mais antigo, ficaram rindo da minha cara. Porque eu propus em ajudar o irmão. Aquilo ali, para eles, não me causou nada. Mas o meu espírito se remoía. O meu espírito eu lutava contra mim mesmo. Porra, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? O mundo precisa saber. Os maçons precisam sair dessa matrix, desse condicionamento. E os não maçons devem saber dessa realidade do que consiste essa mentira que nós acreditamos que seja algo totalmente voltado para o bem da humanidade. Que não é verdade. Se você não faz o bem a você mesmo, aos seus iguais, aos seus irmãos, como é que você vai fazer o bem à humanidade? Me diga. Se você não tem a capacidade de ir comprar um carro, eu não digo você na sua individualidade, sozinho, mas uma coletividade de irmão com meritocracia, com mérito, porque esse irmão tinha méritos. Tinha mérito. Ele merecia que nós o presenteássemos com um carro. Como eu já tinha visto relatos de alguns irmãos que tinham ganhado carro na maçonaria. Isso é fato. O mesmo irmão que ganhou um carro da maçonaria foi o primeiro a dizer que não ajudaria. Incrível que pareça. Então aquilo ali, gente, foi me causando Pô, peraí, cara, que porra de hipocrisia é essa? Quer dizer que o nosso sacrifício consiste em dedicarmos nossa fidelidade à instituição, mas não aos irmãos. E aí foi aonde eu fui mesclando tudo que eu estava vivendo com a minha realidade profana. Aí entrou a historicidade. Porra, a Igreja Católica é desse jeito aqui, porra. A mesma coisa da Igreja Católica enriquece a instituição, a membresia enriquece o clérigo. A Igreja Evangélica é do mesmo jeito, preocupa-se com a sustentabilidade do sistema institucional. A maçonaria não está fora desse sistema.
Não está fora. Não há, de fato, uma fraternidade, não há igualdade, não há liberdade. É uma religião disfarçada. Aí foi aonde, meus irmãos, que as informações chegaram. A internet estava borbulhando de informações. E aí o Jairzinho começou a estudar. Peraí, tem alguma coisa errada. Tenho que buscar o princípio, eu tenho que saber os princípios. Eu tenho que saber a história dessa instituição, eu tenho que saber a história dessa maçonaria. Eu tenho que saber como essa coisa começou a se estragar. Porque, de certa forma, a ideia é maravilhosa. A ideia eu vi no meu tio. A ideia eu vi nesse irmão que estava precisando ganhar o carro. Eu via no fulano, eu via no ciclano. Mas em uma coletividade eu via um fanatismo, eu via uma religião, eu via algo totalmente fora do que consiste a verdade da vivência. Então há algo que deve ser investigado e tem que estar no princípio, tem que estar na fonte. Aí, meu irmão, eu comecei a me debruçar nos estudos. Comecei primeiro a estudar a historicidade da maçonaria. Passava noites e noites e noites e noites e noites debruçado na internet. Aí fui me deparar com as brigas existenciais na instituição, a incisão de 1927. Então descobri que havia várias potências maçônicas, havia várias grandes lojas estaduais, havia grandes orientes independentes. Pô, não é uma só, é um conjunto de denominações. Não está diferente do que consiste as denominações evangélicas, do que consiste a Igreja Católica. Tudo é farinha do mesmo saco. Tudo é farinha do mesmo saco. E agora? Ou eu me torno um comum por fazer parte da maioria, ficar na zona de conforto da maioria, ou eu começo a falar como Lutero começou a falar das coisas que não consistia na igreja. Como João Batista se revoltou contra os judaísmos ortodoxos, como Jesus se revoltou contra o sistema político e religioso da sua época. Ou seja, uma voz que poderia falar em pró dos meus irmãos que estão nessa matrix, porque o condicionamento é tão grande. Você imagina, meus irmãos, um povo no século XIV para o século XV, onde Lutero estava inserido. Um clérigo dominante, um povo subordinado. Assim não é diferente a história, só muda personagens. A maçonaria estamos vivendo o mesmo momento. E é o que eu estou falando para vocês, como eu falei no vídeo. Não precisa de uma reforma, o que precisa é viver aquilo que se diz que vivemos, mas não vivemos. Então, meus irmãos, o que aconteceu foi que eu comecei a estudar. Eu comecei a buscar e beber em outras fontes. E aí fui buscando que as políticas maçônicas, as conveniências maçônicas, o que é regularidade, o que é de fato uma potência regular, o que é uma loja regular, o que é um tratado de mútuo reconhecimento. Tudo isso eu fui estudando, fui vendo e fui entendendo que eu estava sendo enganado. Ora, a prova disso me veio quando eu já estava totalmente sendo inserido nessa parte do conhecimento em que o que consiste a política maçônica, quando o Marco José da Silva assina um decreto proibindo a intervisitação dos irmãos do Grande Oriente do Brasil aos Grandes Orientes independentes. E eu já dotado de um conhecimento do que consiste a realidade da maçonaria na sua regularidade na origem, dos princípios de fato, o que consiste uma maçonaria regular e o que seria tratados de mútuo reconhecimento, que é uma questão política e de uma questão totalmente inconveniente entre as potências maçônicas. Aí o Marco José me vem com um decreto. O próprio eminente grão-mestre do nosso estado vem fazer a leitura na nossa loja.
Foi uma das vezes que eu vi o eminente na nossa loja, 2 vezes. Uma para esse decreto, para fazer a leitura desse decreto, e a outra para fazer a sua campanha política. O eminente do estado do Ceará, que foi o Roberto Araújo, eu já falei para vocês que eu tive um impasse com ele em relação à sua administração. E aí peraí, meu irmão, tá tudo errado, é tudo mentira, é tudo um condicionamento, e eu vejo meus irmãos tudo balançar a cabeça como calanguinho. Sabe aqueles calanguinhos que tem muito no sertão? Temos que aceitar, né? Aceitar por quê? Aí tu começa a ver o mundo maçônico. Aí tu começa a estudar que vê potências maçônicas vivendo em liberdade, vivendo fora da autocracia. Aí, meu irmão, vou pro YouTube. Vou abrir um canal e vou desmitificar. Vou quebrar esse paradigma. Vou mostrar para os irmãos a realidade. Por fim, é isso que o nosso irmão Jair, vosso irmão Jair, tem feito nesses últimos 5 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu ainda passei dos 10 anos maçônicos, foi quando eu comecei a estudar maçonaria, ainda passei 4 anos dentro do sistema da autocracia. Foi aonde eu comecei minha luta dentro do sistema. Quem me conhece, os maçons mais antigos do Grande Oriente do Brasil, Ceará, sabe que eu fui um dos maçons que encabecei o movimento do impeachment contra o Roberto Araújo, que era o eminente grão-mestre do Estado, aonde eu fiz um manifesto em loja em relação à sua administração. Aí comecei os próprios manifestos já dentro da instituição, onde fui tascado como herege, como desagregador, né? E aí, meus irmãos, eu vou continuar esse vídeo em outra oportunidade. Eu acho que vocês estão gostando, assim como eu estou gostando também de falar da minha vida maçônica. Te amo sem te conhecer.